Bom, gente, vamos então dar prosseguimento à aula, à primeira aula, falando sobre escalas de distância e dimensões. Vamos dar prosseguimento com essa visão geral sobre escalas de distância, sobre dimensões no universo como um todo. Já vimos o sistema solar, já vimos as estrelas, agora vamos dar uma escala, um passo maior na escala, vamos ver a nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos começar de novo com uma imagem que provavelmente muitos de vocês já viram no céu noturno. Ela é uma imagem meio ruim aí em termos de qualidade, porque a gente está tentando visualizar o céu como ele é visto a olho nu, talvez de dentro de uma cidade. Aqui está o bem conhecido Cruzeiro do Sul. Aqui está a famosa Intrometida, a quinta estrela. Aqui estão Alfa Centauri e Beta Centauri. Alfa Centauri é a estrela mais próxima de nós, na verdade é um sistema múltiplo. Beta Centauri. A gente aqui é uma visão, então, aqui do hemisfério sul, olhando na direção sul. Ok. As distâncias típicas entre as estrelas, aqui nas vizinhanças do Sol, é da ordem dos anos-luz. Alguns anos-luz nos separam as estrelas entre si. São distâncias muito, muito maiores do que as distâncias dentro do sistema solar, que eram da ordem das dezenas, no máximo centenas de unidades astronômicas. Aqui não, aqui a gente está falando de anos-luz de distância. Um ano-luz é um pouco mais de 63 mil unidades astronômicas. As estrelas mais próximas são o sistema de Alpha Centauri, vejam, em termos mais exatos, 4,36 anos-luz, aqui está ela, 4,36 anos-luz ou 1,34 parsecs. Se a gente olhar com um pequeno binóculo, um telescópio amador, vai ver que o sistema é duplo. Existe Alpha Centauri A e B. E olhando com um telescópio profissional, dá para ver que, na verdade, existe Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha, parte do sistema de Alpha Centauri, que compõe, portanto, um sistema triplo. Próxima Centauri está a 4,22 anos-luz de nós, 1,29 parsec. Como uma curiosidade, há pouco tempo atrás, 2 anos, descobriu-se que Próxima Centauri, que é uma anã vermelha, existe pelo menos um planeta. Não estou dizendo o que tem lá, mas existe um planeta em torno de Próxima Centauri. A Via Láctea, nossa galáxia, nossa casa no universo. Isso aqui é uma foto tirada no Chile, que é um observatório astronômico, o Observatório de La Silla, no norte do Chile, perto da cidade de La Serena. Vejam aqui, está uma foto então da Via Láctea, como se vê num local escuro numa noite sem lua. Um grande disco de estrelas e superposto ao brilho das estrelas, poeira, né? Então, essa faixa aqui delimita o plano da nossa galáxia. Nossa galáxia é uma espiral achatada, aqui está o plano da nossa galáxia, claramente visível nessa foto. Isso é uma foto tirada com uma câmera fotográfica comum, talvez com um tripézinho para não tremer, mas uma câmera fotográfica comum, sem nenhum recurso instrumental mais exótico. E aqui, a nossa galáxia como ela seria vista de fora. Óbvio que isso é um desenho, não é uma foto, mas atenção, não é um desenho que saiu da imaginação de um artista, de um ilustrador. É um desenho feito a partir do que se conhece sobre a forma, as direções e as distâncias dos braços espirais. Notem que superposto ao desenho da galáxia tem um sistema de eixos aqui. Esse sistema de eixos que está, por construção, centrado no Sol, é o chamado Sistema Galáctico de Coordenadas. Uma longitude, que é um arco que circula no plano da galáxia, 0 é a direção Sol-centro, vai de 0 a 360 graus, e tem uma latitude para cima e para baixo do plano da galáxia. Então, a nossa galáxia tem essa forma vista de fora. Ela é uma galáxia espiral, dá para ver bem os braços espirais aqui, né? O braço interno, que é o chamado braço de escudo sagitário, o braço externo, que é o chamado braço de Perseu, aqui está o Sol, o chamado spur em inglês significa, é um pequeno braço, é um ramo de um braço.
entre o braço interno de Centauro e o braço externo de Perseu. Então é uma galáxia espiral, mas é uma espiral que tem uma pequena barra. Aqui tem uma barra, algumas galáxias espirais têm barras elongadas no seu bojo. A nossa galáxia ela tem uma pequena barra e os braços, os grandes braços, saem das pontas da barra. Essa é a cara da nossa galáxia vista de fora. Que dimensões ela tem? Bom, ela é uma espiral, como eu já falei para vocês, com um disco, braços e bojo e uma barra. O diâmetro aproximado do disco é de 120 mil anos-luz, com cerca de 5 mil de espessura, 5 mil anos-luz de espessura, ou seja, a espessura do disco é muito pequena se comparada com o seu diâmetro. O número estimado de estrelas, isso aí é um argumento estatístico, não dá para bater o martelo muito nesse número, é da ordem de 400 bilhões. A massa estimada, e tem várias técnicas de se estimar a massa da galáxia, é da ordem de 6 vezes 10 a 11 massas solares. Aqui está o valor da massa solar, só para vocês terem um valor em quilogramas na cabeça. O valor, então, da massa da nossa galáxia é da ordem de 6 vezes 10 a 11 massas solares, ou, para quem gosta de números grandes, da ordem de 600 bilhões de vezes a massa do Sol. Nossa galáxia espiral, as galáxias espirais formam um dos tipos de galáxia, dos tipos clássicos de galáxia. Aqui tem fotos típicas de galáxias vistas de fora, obviamente, vistas de longe, vistas daqui da Terra. Aqui vejam uma espiral sem barra, uma espiral, aqui está o bojo, aqui estão os braços espirais saindo do bojo. Aqui tem uma galáxia elíptica, ela não tem braços, tem só um gradiente de luminosidade do centro para fora. E uma galáxia irregular, uma galáxia sem forma definida. São as elípticas e as espirais e as irregulares são os 3 tipos clássicos de galáxia. Como eu falei para vocês, as galáxias juntam-se em aglomerados de galáxia. Essa imagem aqui, olhando desatentamente, parece um campo de estrelas. Não é. Todos os pontos luminosos que vocês veem nessa imagem aqui são galáxias. Isso aqui é um aglomerado de galáxias. Aqui tem um detalhe, dá para ver aqui algumas elípticas e aqui uma espiral bem de perfil, que aparece pequenininha aqui, uma espiral bem de perfil, outra lá em cima, que está aqui nesse cantinho. Enfim, aqui tem outra elíptica muito grande, isso é no centro de um aglomerado de galáxias. No centro dos aglomerados de galáxias é comum ter galáxias elípticas gigantes, essa aqui certamente é uma delas, essa aqui é outra. Aqui está a vizinhança da Via Láctea, o chamado grupo local de galáxias. Vejam, aqui estão as galáxias principais do grupo local. Aqui está a Via Láctea com algumas das suas galáxias satélites. A pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães. As nuvens de Magalhães têm esse nome porque foram descobertas por Fernão de Magalhães, um navegador português, aquele lá no século XVI. Quando ele deu a primeira volta ao mundo de navio, lá em torno de 1519, 20, 21, ele notou objetos que ele relatou como se fossem nuvens fixas que sempre apareciam no céu. Ele logo percebeu que não eram nuvens aqui na nossa atmosfera, mas era algo que estava lá junto com as estrelas. E hoje se sabe que são 2 pequenas galáxias satélites da nossa. Então aqui está a Via Láctea com várias galáxias pequenas em torno, e lá adiante está a Andrômeda, M31, seguindo o catálogo Messier, né, o nome que começa com M, também com uma família de galáxias satélites. Se a gente colocar num outro plano, aqui está a região da Via Láctea, aqui Via Láctea com suas pequenas galáxias satélites, a mais perto delas é a grande nuvem de Magalhães. O grupo local tem cerca de 25, 26 galáxias, o número é incerto por causa das galáxias elípticas anãs, que pode ter muitas, e algumas delas estão muito encostadas na Via Láctea, é difícil perceber onde é que elas ficam. Mas ela tem aproximadamente 25, 27 galáxias, 2 são grandes espirais, a Via Láctea e a Andrômeda. A Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de nós, e as demais são anãs, são irregulares, são muito pequenas. Tem uma pequena espiralzinha, M33, que aparece aqui, próxima de Andrômeda. Aqui está Andrômeda, ó. E aqui está M33, é uma pequena espiralzinha
uma espiral anã, isso é um tipo raro de galáxia, uma espiral anã próxima de Andrômeda. Andrômeda é um pouco maior do que a Via Láctea. Se a Via Láctea tem da ordem de 400 bilhões de estrelas, Andrômeda tem alguma coisa perto de 1 trilhão. Duas vezes e meia o número de estrelas da Via Láctea. E os aglomerados de galáxias? Os aglomerados de galáxias pode ter milhares, dezenas de milhares de membros. Isso aqui é o aglomerado de Virgem, né? Por que tem esse nome? Porque fica na direção da constelação de Virgem. A gente na próxima aula vai falar de constelações, vamos lembrar, constelações são grupos aparentes de estrelas no céu, uma mesma linha divisada. Não são objetos que são fisicamente próximos uns dos outros necessariamente. São objetos que estão na mesma linha divisada para nós que estamos olhando daqui. Portanto, o aglomerado de galáxias de Virgo tem esse nome porque na direção da constelação de Virgem, dá para ver várias galáxias aqui, duas elípticas grandonas, uma espiral de perfil, outra bem de perfil, mais uma espiral aqui, uma irregular mais ou menos de perfil, várias galáxias muito pequenas aqui, ó, que a gente mal consegue distinguir na imagem. Essa aqui, por exemplo, mal consegue distinguir. Aqui é o outro aglomerado bem conhecido, o aglomerado de Coma, na cabeleira de Coma, na constelação de Coma. Tem em torno de 1.500 galáxias membros. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Esse objeto luminoso se destaca escandalosamente dos demais. Simples. Essa é uma estrela da nossa galáxia que está aqui bem perto, encostado em nós em relação ao observador. E essas cruzinhas aqui mostram que esse é um ponto exageradamente luminoso comparado com a luminosidade das galáxias. Obviamente a imagem foi feita com tempo de exposição para mostrar as galáxias e esse objeto aqui saturou. Por ele ter saturado, ficou essa cruzinha aqui, que é claro que é um artefato da própria foto, não é uma característica real. Então descartem esse objeto aqui, esse é um objeto da nossa galáxia que está na linha divisada. E aqui está o aglomerado de Coma, com todo o seu esplendor, né? Duas elípticas gigantes, enormes. Se vocês forem processar a imagem, vai ver que o raio da elíptica gigante ele vem até aqui, mais ou menos. Várias galáxias de várias naturezas, umas elípticas, outras espirais. Isso aqui é um outro objeto da nossa galáxia que está na linha divisada. Esse aqui é mais um, e aqui eu acho que tem mais um ainda. Aqui com certeza é mais um também. Mas os outros todos são galáxias elípticas e espirais do aglomerado de Coma. Algumas dá para ver aqui, dá para ver uma espiral, que dá para ver os braços com algum detalhe. Aqui também dá para ver os braços. Aqui tem outra espiral mais ou menos de perfil, mais uma aqui. Muitas elípticas, aqui tem um bracinho que dá bem para ver. Enfim, um aglomerado de galáxias bem rico. O aglomerado de Coma é um aglomerado bem rico. E os aglomerados em si juntam-se nos chamados superaglomerados. São associações de aglomerados que são gravitacionalmente ligados. Eles não têm forma definida. O superaglomerado local tem cerca de 100 milhões de anos-luz de diâmetro e uma massa de aproximadamente 10 a 15 massas solares. Lembra que eu falei que a massa da Via Láctea era em torno de 10 a 11 massas solares. O aglomerado local como um todo tem uma ordem de grandeza a mais, 10 a 12, talvez, massas solares. Aqui a gente está falando de 1000 vezes mais, a gente está falando da ordem de 10 a 15 massas solares. E o superaglomerado local tem em torno de 2.200 galáxias reunidas em diversos aglomerados. O superaglomerado de Hidra Centauro, por exemplo, é gigante, tem em torno de 150 mil galáxias. E são os superaglomerados, ou seja, os aglomerados reunidos nos superaglomerados que formam filamentos de matéria que se estendem no universo com grandes espaços vazios entre eles, e essa estrutura é a chamada estrutura em larga escala. Nessa escala tão grande assim, essa escala que é da ordem das centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, nessa ordem de grandeza, o universo é homogêneo. Todos os modelos de cosmologia, que a gente vai ver mais para o final do curso, tratam o universo de forma homogênea. O universo é homogêneo nessa escala aqui, das centenas de milhões de anos-luz para frente. Aqui tem uma ilustração da estrutura em larga escala do universo. Tem que ter um pouco de atenção para entender essa imagem. Por construção, nós estamos no centro, obviamente, e aqui estão as distâncias. Essa distância aqui vai até 1 gigaparsec. A distância que está em megaparsecs
vai até 1000 megaparsec, 1 gigaparsec, ou seja, 3,26 bilhões de anos-luz. Isso aqui é a escala em redshift, vamos ver ela. Cada pontinho aqui, então esse eixo aqui é o eixo de distância que começa em nós, obviamente, e esse arco aqui é o céu. Por que não mostra o céu todo? Porque isso aqui, a gente tem que imaginar que o plano da nossa galáxia está aqui, é o plano horizontal dessa figura. É o plano horizontal dessa figura. A gente não consegue ver galáxias externas aqui na direção do plano da nossa própria galáxia, porque tem muita poeira no disco. Então tem que ver nesse arco aqui, mais ou menos. Ó. Esse arco aqui é o arco que aparece aqui. Ó. É esse arco aqui. Cada pontinho nessa imagem representa um aglomerado de galáxias. Não uma galáxia, um aglomerado de galáxias. Vejam, então aqui dá para ver como é a estrutura em larga escala. Tem grandes concentrações, que são os superaglomerados. Essa estrutura aqui tem o nome de Sloan, Grande Muralha de Sloan. Sloan por causa do Observatório Sloan nos Estados Unidos, que mediu isso pela primeira vez. Grande Muralha é uma referência lá aos chineses, mas é um conjunto de aglomerados de galáxias. Mas vejam, mesmo aqui mais próximo do Sol, tem grandes aglomerados que formam superaglomerados de galáxias em estruturas filamentares e grandes vazios entre eles. Essa é a estrutura em larga escala do universo. Querem ter uma visão legal da estrutura em larga escala, ao alcance de vocês, da sua mão? Assim que terminar esse vídeo, vão até a cozinha de casa e peguem a esponja da cozinha e olhem ela com uma lente. Vocês vão ver grandes espaços vazios unidos por filamentos. Essa é a estrutura em larga escala do universo. Vamos colocar a coisa em termos de escalas, então? Começando com a Terra, com seus aí 12 mil, perto de 12.800 quilômetros. Se a gente pegar o raio da órbita de Plutão, a órbita de Plutão é da ordem dos 6 bilhões de quilômetros. As estrelas mais próximas estão a dezenas de trilhões de quilômetros. Alpha Centauri está a 41 trilhões de quilômetros de nós. Uma vez um jornalista me perguntou: a quantos milhões de quilômetros estão as estrelas, professor? Eu disse: olha, no raio de 1 milhão de quilômetros só tem a Lua. Ah, é verdade, são bilhões. No raio de 1 bilhão de quilômetros tem os planetas mais próximos. A gente não chega nem aos planetas externos do Sistema Solar. As estrelas estão na ordem das dezenas de trilhões de quilômetros, as estrelas mais próximas. Isso aqui, então, a gente já viu, é da ordem de 4,3 anos-luz. 4,4. 4,2 no caso da próxima. Ou 1,30 e poucos parsec. A vizinhança solar, aqui está o Sol com suas vizinhas mais próximas. O sistema triplo do Centauro, a estrela de Barnard, Sirius, Procyon, Epsilon Eridani, Tau 7, Altair. As estrelas mais próximas do Sol, isso aqui é uma escala de... Esse eixo aqui, o lado desse quadrado aqui, é de 21 anos-luz. Um pouquinho mais de 21 anos-luz. Vejam, ou seja, num raio aí de 20 por 20 anos-luz, a gente tem aí, da ordem de uma dezena, um pouco mais de estrelas. 6,5 parsecs. Mas, se a gente pegar a galáxia como um todo, vejam, isso é só um desenho, gente. Se a gente, então, pegar aqui da ordem de 10, dos 4 trilhões de quilômetros, ou da ordem dos 120 mil anos-luz, a gente tem a escala de dimensão das galáxias. Da ordem aí de 30 e tantos quiloparsecs. Se pegar o grupo local, Via Láctea, Andrômeda, M33, que é a pequena espiral anã, as duas nuvens de Magalhães, a grande e a pequena, Leo 1, que é uma galáxia anã. Aí a gente já está falando de escalas da ordem dos milhões de anos-luz. Dos milhões de anos-luz. Se a gente pegar a escala do superaglomerado local, ou, se vocês quiserem, centenas de quintilhões de quilômetros, a gente está falando da ordem das dezenas de milhões de anos-luz. 65 milhões de anos-luz separam o grupo local do grupo de Virgo. Aí aparecem alguns outros grupos, o grupo da Ursa Maior, o grupo de Leo 1, o grupo de M101, de M51. Alguns têm os nomes da constelação
no qual eles estão na direção, e outros têm o nome de algumas galáxias de referência do próprio grupo. E aqui a estrutura em larga escala. Aqui está a Grande Muralha. A Grande Muralha de Sloan está mais longe ainda. Aqui a Grande Muralha é uma estrutura mais perto. Aqui, então, a gente já está falando das escalas dos 500 milhões, do meio bilhão de anos-luz. De novo, cada pontinho aqui é um aglomerado de galáxias. Nessa escala aqui, eu acho que é uma galáxia por pontinho. E, de novo, a gente vê uma forma bicônica aqui, né? Um cone em cima, um cone embaixo. Por quê? Porque aqui no meio tem uma espécie de cone de sombra definido pelo plano da nossa galáxia. Mas aqui, então, já nessa escala, como eu falei para vocês, na escala das centenas de milhões de anos-luz, aparece a estrutura em larga escala do universo. Aqui eu estou deixando aqui algumas unidades para vocês refletirem um pouco, desde as unidades da física atômica e da poeira interestelar. A poeira interestelar tem da ordem do micron de tamanho. Depois os raios da ordem dos planetas e das estrelas, das galáxias e da cosmologia. Unidades de massa e tempo, para quem quiser relembrar, ou quem precisar relembrar. E aqui terminamos a segunda metade da primeira aula.